Ei, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui ainda de quarentena, tô em casa, né? Bem, eu vou ter que passar essas instruções para vocês na forma de vídeo, porque eu acredito que quando vocês olham para mim e eu poder explicar assim visualmente, eu acho que fica bem mais fácil resolver uma questão que vocês fariam na escola, com a ajuda de um colega do lado, um computador na frente, no laboratório, né? E com o professor presente dando instruções, exemplificando no quadro. Só que vocês vão ter que fazer tudo isso sozinhos. Aliás, não tão sozinhos. O trabalho vai continuar sendo em dupla e é possível vocês fazerem se comunicando através do WhatsApp, por exemplo. Mas bem, vamos à questão. Seguinte, galerinha. Você e seu colega precisam fazer uma distribuição de um material utilizando um carro popular que faz de 12,9 km por litro na cidade e 15,3 km por litro na estrada. Imagina aí a situação, você e esse seu colega indo fazer essa viagem pelo Ceará. Obviamente nós estamos em período de quarentena na resolução desse problema. A entrega deverá ser efetuada em 20 municípios do Ceará aleatoriamente, à escolha da dupla, parando obrigatoriamente, porém, por Jaguaribe, que é de onde você parte, e contemplando os municípios de Iguatu, Tauá, Tianguá e Quixadá. Esses 4 municípios são obrigatórios. Observação: litro da gasolina nessa questão está custando R$ 4,60. Você precisa saber qual é a quilometragem toda que você vai percorrer e quanto você vai precisar de gasolina para poder efetuar essa entrega nesses 20 municípios. Para facilitar o trabalho de vocês, eu disponibilizei nos anexos uma imagem do mapa político do Ceará. Foi até a professora Janaína que me arranjou. Era esse mapa que eu ia entregar para vocês se essa prova estivesse acontecendo presencialmente. Visualizar esse mapa vai ajudar porque você consegue ver todo o Ceará, as distâncias e definir aí pontuar quais são os municípios que você vai parar para resolver essa questão. Mas existe uma ferramenta que vai auxiliar bastante vocês na hora de definir essa quilometragem, que é vocês utilizando o Google Maps. Quem viaja e não sabe os caminhos que percorre, né? Geralmente quando eu viajo, quando eu vou para algum lugar, eu sempre uso o Google Maps. Como é que eu faço para chegar no meu destino? Ele não vai utilizar linhas retas de um município a outro, não. Ele vai usar as estradas disponíveis no mapa. Eu sempre tenho uma música para atrapalhar meus vídeos. Mas aí vem umas regras. Você precisa estar atento aos horários que vai estar em cada parada, né? Porque a saída é às 8 da manhã, saindo do Jaguaribe. Então, imagina, se eu for sair pelo Solonópole, quanto tempo eu levo para chegar no Solonópole? Que horas eu vou chegar no Solonópole? Tá entendendo? Então, você precisa saber o horário que você vai estar em cada município na rota que você definiu. Por que você tem que estar atento a esses horários? Porque você tem que descobrir aonde que você vai almoçar, aonde que você vai parar para fazer um lanche, aonde que você vai dormir. Então, quando vocês definirem aonde vocês vão dormir, porque não vai dar para fazer essa rota em 20 municípios saindo às 8 da manhã do Jaguaribe e voltando no mesmo dia. Esqueça, você vai ter que dormir em algum lugar. Então, quando você descobrir aonde que você vai dormir, você vai ter que pesquisar diárias de hotel, de pousada, porque é uma das questões você apresentar esse orçamento. E aí, quando você tiver tudo isso definido, você vai para o questionário que está aqui em anexo também. E aí vem as perguntas. Apresente um orçamento de combustível e demais gastos. Então você tem que colocar lá o tanto de quilômetros que você vai rodar, você tem que calcular o tanto de gasolina que você vai consumir. Então qual é o valor em gasolina que eu vou gastar? Né? Você vai precisar colocar o valor que você vai gastar com hospedagem para as 2 pessoas. Vocês vão dormir em quartos separados? Ou não tem problema, vocês podem dormir juntos, vocês se dão bem, né? Dependendo da dupla com quem você pegou, vocês podem dormir no mesmo quarto, vocês podem dividir uma cama, eu não sei, isso aí é com vocês, tá? Sejam verdadeiros. Eu acredito que para fazer essa tarefa ficaria bem mais fácil se vocês disponibilizassem de um computador e um celular, né? Porque aí enquanto você pesquisa as informações em um dispositivo, você vai lá no outro para inserir aquelas que você encontrou.
E eu acredito que boa parte de vocês vai tentar fazer tudo isso por um único aparelho de celular, né? Além de que você ainda tem que estar se comunicando com um colega via WhatsApp para ficar definindo como é que vocês vão estar fazendo. Se vocês tiverem só o celular, eu sugiro que os dois façam o exercício individualmente e depois compartilhem, troquem as informações para vocês definirem a melhor rota, as melhores proposições para colocar num questionário só. Tanto é que apenas um dos dois vai responder o questionário que vai estar disponibilizado lá e vai colocar lá o nome dos dois participantes da dupla, né, no caso, que fizeram esse questionário. Não precisa os dois responderem lá não, basta um. Então eu sugiro, já que os recursos são um pouco limitados, que vocês tenham todas essas informações, uma vez pesquisadas, anotadas no caderno, tá bom? Bem, a terceira pergunta vai dizer aos esforços que a dupla realizou para poder conter os gastos. Saiba que nenhum patrão vai disponibilizar para vocês dinheiro a rodo para sair gastando aí numa viagem. Não, ele quer economia. Então, o que é que você fez para poder economizar? Quais são os esforços que vocês realizaram na hora de abastecer, na hora de rodar, na hora de se alimentar, quanto que vocês pretendem, será que vocês vão definir um valor máximo para poder gastar com almoço, com jantar, com lanche? A pesquisa dos hotéis, Então, se você disser que vai dormir no hotel X e o valor desse hotel é esse, eu vou lá pesquisar para ver se é verdade mesmo o que você está dizendo. E eu quero que vocês saibam que esse é um exercício mais aproximado da realidade do que é uma tarefa de logística. Mas eu ainda tenho mais duas regras para dar para vocês. Mais regra, Glenn, mais regra. A primeira é: nenhuma entrega pode ser feita na cidade que você tiver parado, passando das 6 horas da noite. Então as entregas só podem ser feitas até as 18 horas. E elas só podem voltar a serem feitas a partir das 8 horas do dia seguinte. Então, entre as 16 e as 8 horas, vocês vão ter que ficar nessa cidade que vocês decidiram ficar. Vocês são obrigados, deu 6 horas, eu tô numa cidade X, eu sou obrigado a ficar hospedado nessa cidade? Não. Você pode continuar a viagem e dormir em outra cidade mais próxima, que seja mais interessante, né? Então, contanto que vocês considerem a quilometragem, o tempo, tudo. E a segunda regra é: defina um limite mínimo de 30 minutos em cada parada. Não é porque tem gente que vai fazer esse cálculo vendo a quilometragem que dá e o tempo que dá de um município a outro, sem levar em consideração que eu tenho que atravessar a cidade, fazer a entrega. Então, para cada cidade que você decidir parar, são 30 minutos para serem contabilizados no tempo. Ok. Quaisquer dúvidas, que eu acho que vocês vão ter muitas dúvidas, vocês podem conversar comigo na próxima aula, segunda-feira, pelo Google Meet. Ok? Até lá, vão fazendo pesquisas, vão se comunicando com a sua dupla, elas estão disponibilizadas aqui na questão. Um abraço para todos e bom trabalho. Quem disse que ia ser fácil? AP2, galera.